Imagina acordar um dia e descobrir que a natureza mudou de repente. Não de uma forma óbvia, nem com um desastre. Também não com algo que todo mundo percebe na hora, mas sim com algo silencioso. Uma nova forma de vida, que não é exatamente animal. E também não é exatamente planta, mas sim carne. Carne que cresce como vegetação, carne que se espalha pelo mundo. Tudo isso sem pedir permissão alguma. E o mais estranho disso tudo é o fato de ninguém saber dizer de onde isso veio. Vida carne se passa em um mundo semelhante ao nosso. Mesmas cidades, mesmas pessoas, mesma rotina. Só que em 1930, algo simplesmente apareceu sem explicação alguma, sem aviso e sem nenhuma lógica por trás. Quando uma nova espécie começou a surgir em diferentes partes do planeta. E como ninguém entendia o que aquilo era, criaram uma organização apenas para estudar isso. A chamada National Living Meat Research, ou traduzindo, Pesquisadora Nacional de Carne Viva. Mas você deve me perguntar o que é essa organização. Basicamente, ela é uma organização que cuida de um tipo de catálogo dessas coisas, sendo a função dela documentar, classificar e principalmente entender o que elas são. Só que tem um problema nisso tudo. Quanto mais eles estudam, menos sentido as coisas fazem. Vita Carnes é uma série de terror analógico que explora a existência de uma nova forma de vida baseada em carne, que surgiu na Terra por volta de 1930. O criador do conteúdo explica a origem e a natureza das criaturas catalogadas pela National Living Meat Research. Criada por Darren Killoy, o enredo se passa num contexto de imagens encontradas, mais conhecido como found footage. Algo que a gente conhece bastante. Olá pessoas! Seguinte, recentemente eu abordei Desidério aqui no meu canal. E sendo sincero, gostei muito de falar sobre. É claro, como gostei muito de Desidério, nada melhor do que abordar outra história de terror. Mas dessa vez, de uma forma não tão psicológica quanto foi Desidério. Esse vídeo me deu uma trabalheira para editar e postar aqui para vocês. Então, se gostarem, peço humildemente que se inscrevam em meu canal, pois eu estou com uma meta de 150 inscritos. Então, se quiserem me ajudar e não souberem como, se inscrevam e deixem um like aí, pois isso ajuda mais do que você imagina. Agora, bora pro vídeo. Você já parou para pensar que a vegetação que nos cerca é viva? Agora, imagina se essa mesma vegetação decidisse que não quer mais apenas luz solar. Imagina se ela ganhasse consciência, vasos sanguíneos e uma fome insaciável por carne. Sejam muito bem-vindos ao mundo de Vita Carnes. On planet Earth, life has thrived for millions of years. Creatures big and small have found ways to adapt and evolve to flourish in all types of environments. From barren wastes to lush forests, life can be found. Earth has homed these creatures since the dawn of life itself. Only until very recently, things have changed. New life forms have appeared all around the globe and completely changing the balance of nature and what we know about evolution itself. That is why we, at National Living Meat Research, have been studying these new species, trying to help educate everyone about these creatures and their wondrous ways of life.
Primeiro, o que são essas novas formas de vida? Desde sua chegada explosiva à Terra em 1931, muito foi debatido sobre o que são esses recém-chegados. Seriam eles extraterrestres vindo com o objetivo de invadir a Terra? Ou eles podem até ser demônios vindos do inferno para exterminar a humanidade também, não é? Mas o relatório dos nossos cientistas dizem o contrário. Em meados de 1930, algo estranho ocorreu na Terra. De repente, criaturas desconhecidas surgiram ao redor do globo. E essas criaturas nunca haviam sido encontradas anteriormente em toda a história do mundo. Em cada parte do planeta surgiu algo em comum. Um mesmo tipo de forma estranha de vida. Seriam essas criaturas uma forma de vida alienígena que quer invadir nosso planeta? O primeiro vídeo dessa série nos mostra um anúncio introdutório, onde nos é apresentado a National Living Meat Research, a mesma que eu citei anteriormente no vídeo. Nessa introdução, podemos perceber que esta organização é responsável por educar as pessoas a respeito dessas novas criaturas. Ou seja, ela tem como objetivo explicar para a gente o que são, o que fazem, como vivem e o que essas criaturas comem, sendo essa organização a principal atuante, se não a única, a pesquisar esses seres. Esse início de vídeo nos fala sobre a evolução e como os seres se submetem a ela para assim florescerem ao mundo. Pode até parecer balela, mas um pouco na frente vocês vão entender o que isso tem tanto a ver com a evolução. Sei que estão curiosos para saber mais sobre essas criaturas. Então, agora que introduzi a vocês o contexto básico de Vita Carnis, quero apresentar a parte que mais nos prende à história desse universo tão intrigante, que são as criaturas. O primeiro de todos, e também a base de todo esse ecossistema, é o Crow, ou, traduzindo, rastejador. O Crow geralmente consiste em um crescimento de uma espécie de raiz carnuda que lembra bastante a forma do intestino delgado. Sua cor vermelha pode variar em tonalidade de Crow para Crow. Essas raízes têm um padrão de crescimento semelhante ao de trepadeiras, mofo e até fungos. O caule principal do Crow serve como hospedeiro para a divisão de seus outros ramos. E às vezes, pequenos nódulos de carne podem crescer em um galho de Crow, que depois se desprendem e dão origem a outros seres. Seres esses que continuam a viver como organismos totalmente independentes. As extremidades dos tentáculos do Crow possuem organelas que absorvem a água e matéria orgânica. O Crow também obtém seus nutrientes principalmente da terra e do solo próximo aos seus tentáculos. Cada tentáculo, semelhante a uma raiz, contém diferentes artérias, veias e outros órgãos para transportar os nutrientes. Nutrientes esses que são absorvidos e processados em energia utilizável para o Crow. Além disso, a planta realiza sua própria forma de fotossíntese. A pigmentação mais escura dos ramos menores é ideal para absorver a luz solar e, assim, transformá-la em energia para a planta. E vale lembrar também que o Crow é, dentre todas as outras criaturas, a única que consegue crescer em qualquer lugar do mundo, independente das condições climáticas que forem oferecidas a ele. O Trimming é uma pequena criatura carnuda, muito semelhante a uma tartaruga, que diz-se também se assemelhar a um guaxinim sem pele. Como todos os outros membros da família Carnis, o Trimming é composto principalmente de tecido carnoso. Como resultado,
Todos os Trimmings compartilham a mesma cor vermelho-sangue. Os Trimmings têm uma leve semelhança com carrapatos também. Com abdômen rechonchudo, cabeça pequena, orelhas e olhos minúsculos e uma boca larga e aberta, todos os Trimmings possuem modificações únicas, tornando impossível se encontrar dois Trimmings semelhantes. Essas diferenças incluem o número de patas, espinhos e também tamanho, sendo a maioria dos Trimmings criaturas com cerca de 20 centímetros de comprimento, que podem ser comparados ao tamanho de uma bola de basquete. Os Trimmings são frequentemente confundidos com os Mimics juvenis, devido à semelhança no formato do corpo. O Trimming é descrito como uma criatura passível e dócil, cuja única defesa é sua aparência peculiar. Se confrontado com uma ameaça, o Trimming se esconderá, fugirá ou, como último recurso, irá soltar um grito estridente. Os Trimmings demonstram emoções intensas, com comportamentos como um movimento de tagarelice com a boca quando se sentem felizes, e gritos quando se sentem aflitos. As cobras de carne podem ser encontradas ao redor de todo o mundo, porém, estão mais concentradas em regiões com temperaturas moderadas. A cobra de carne não é muito diferente de uma cobra comum, sendo um organismo vermiforme com cabeça e cauda. Todas as cobras de carne compartilham a cor vermelho-carne, como todos os outros membros da família carne também compartilham. Ela é também composta principalmente de tecido muscular carnoso. No entanto, a cobra de carne é muito maior do que uma cobra comum, com um tamanho médio de 5 metros, cerca de 16 pés. Cada cobra possui características únicas que as diferenciam umas das outras. A principal diferença entre elas é justamente o formato do seu crânio. O espécime da cobra de carne é algo que, para os cientistas, acreditava-se ser impossível. Este espécime foi descoberto inicialmente em túneis de metrô de uma área desconhecida do mundo. A cobra era tão grande que preenchia toda a altura e largura dos túneis. E, a princípio, não se sabia até onde ela se estendia, até que equipes posteriores encontraram a outra extremidade da cauda de carne, onde também foram encontrados pilhas enormes de esqueletos humanos, que aparentemente haviam sido consumidos pela cobra até ela conseguir atingir seu tamanho atual. Trucidário carnis, em latim, carne desmembrada, e comumente chamado de Mimic, é o quarto membro da família Carnis e também o terceiro produto do Crow. O mímico também é a primeira espécie hostil da família, sendo a primeira a ter ações contra humanos. Os mímicos são frequentemente encontrados perto de áreas densamente povoadas ao redor do mundo, pois carne humana é a sua principal fonte de alimento. O mímico é uma criatura bípede com semelhanças impressionantes à anatomia humana. Eles se assemelham muito a humanos sem pele e com características exageradas adicionais. Essas características incluem braços mais longos e dedos finos sem unhas, postura curvada com pés em posições de pato, narizes achatados, olhos grandes, escuros e fundos, pele úmida e uma boca cheia de dentes, formando uma espécie de sorriso. Mas, claro que isso não indica felicidade.
é simplesmente a estrutura facial do mímico. A boca do mímico contém mais dentes do que qualquer humano típico e é composta quase inteiramente de dentes incisivos, com alguns caninos e pré-molares na parte posterior. Essa composição dentária é ideal para rasgar carne e engolir grandes pedaços inteiros. Os imitadores também possuem a capacidade de contorcer seus corpos de maneiras que lhe permitem entrar em espaços mais apertados. Além disso, eles também conseguem expandir seus corpos para parecerem mais intimidadores. Essa adaptação permite que se escondam em móveis e fiquem à espreita de presas ou intimidem potenciais concorrentes. Os imitadores são caçadores altamente eficientes, apresentando certos comportamentos mesmo quando não estão caçando. Um imitador adulto ou imitador humanoide geralmente se disfarça de humano, usando peças de roupa para se manter na sociedade. Eles normalmente apresentam esse comportamento quando não estão à procura de possíveis vítimas para devorar. Congregento carnes, ou coleta de carne, comumente conhecido como harvester, é o quinto membro da família Carnes e também é o quinto membro da família Carnes e o quarto produto derivado do Crow. O harvester é o único que não surge a partir dos nódulos do Crow, sendo ele também a segunda espécie hostil da família Carnes. Essa criatura é encontrada em áreas bem distantes e diversas do hemisfério norte, tipicamente em florestas. A Carnis, também conhecida como harvester, é uma planta bulbosa do gênero Carnis, com espécie de garras que penetram superficialmente no solo, ao redor do bulbo principal e central. O seu bulbo mede cerca de 3 metros de altura e 2 metros de comprimento, e as garras podem se estender por até 150 metros ao redor da criatura. O harvester possui uma coloração vermelha mais escura em comparação com outras espécies da família Carnis. Quando uma presa, geralmente um animal grande, como um lobo, um urso ou até mesmo um humano ocasionalmente, se aproxima do alcance do harvester, a criatura injeta seus tentáculos na presa, tornando, assim, a vítima impossibilitada de escapar, devido a uma espécie de veneno paralisante que a criatura injeta na vítima, e fazendo com que ela eventualmente sangre até a morte, por causa dos anticoagulantes que elas injetam também junto com o veneno de paralisia. Após a presa sangrar até a morte, um segundo tipo de tentáculo absorve o sangue e se enrola ao redor do corpo da vítima, a arrastando para baixo até finalmente puxá-la para o subsolo. A carne da presa, então, começa a se desfazer e ser digerida, até que não reste nada além de restos orgânicos. E uma vez digerida, os nutrientes são absorvidos pelo bulbo principal, onde são convertidos em energia utilizável, permitindo que o processo assim se repita novamente. Impérios Carnis, em latim, domínio de carne, também comumente conhecido como hospedeiro da influência, é o sexto membro da família Carnis e o quinto membro derivado do Crow. O hospedeiro é encontrado em certas partes da América do Norte, em números geralmente escassos, sendo também a terceira criatura hostil da família Carnis. O hospedeiro é um organismo de aparência semi-humanoide, com a estrutura de uma cabeça, um torso e braços. Além disso, não compartilha nenhuma outra característica com humanos. O hospedeiro não possui pernas. Em vez disso,
A metade inferior do seu corpo é composta por uma massa de tecido fibroso e tentáculos que se fixam no solo, mantendo ele no lugar preso. O hospedeiro é coberto por tecido muscular, fibras, tendões e veias, mas ainda permite o movimento da criatura. O hospedeiro não possui características faciais na cabeça, sendo esta completamente lisa e sem expressão, possuindo um pescoço torto com uma fenda na frente que utiliza para se alimentar. No entanto, existem sensores nas placas faciais do hospedeiro que detectam campos eletromagnéticos, semelhantes às formas que os tubarões usam também. Isso permite que eles enxerguem mesmo sem ter órgãos oculares. O hospedeiro possui uma protuberância de poros nas costas, de onde se estendem para fora estruturas ocas semelhantes a pelos. Essas estruturas são barris que podem liberar esporos produzidos dentro do corpo do hospedeiro. O hospedeiro libera uma nuvem de esporos no ar, que é então transportada pelo vento por longas distâncias. Se um organismo, seja lá qual for, chegar a inalar os esporos, eles chegam ao cérebro e o infectando. De início, não há mudanças instantâneas após a inalação dos esporos, mas depois de algumas horas, o comportamento e o processo de pensamento do organismo infectado começa a mudar. Os primeiros sintomas que aparecem são inquietação, movimentos lentos, dormência nas articulações e uma falta geral de coordenação. Após algum tempo, sintomas mais graves como tonturas, enxaquecas, dificuldade na fala e tremores começam a surgir também. E cerca de 6 a 7 horas após a infecção, o organismo para todas as atividades e caminha diretamente na direção do hospedeiro, cujo os esporos ele inalou. Ao alcançar o hospedeiro, o infectado se ajoelha diante dele e expõe seus órgãos vitais, facilitando assim o consumo de sua carne ao hospedeiro. Coelum carnis, em latim, céu de carne, comumente chamado de monolito, é o 7º membro da família Carnis e também é a 4ª espécie hostil da família. Não se sabe se o monolito é um produto do Crow ou da singularidade. Todos os 7 monolitos documentados foram descobertos em junho de 1972, em uma ilha na Baía de Hudson, Canadá. Um monolito é uma grande torre de cerca de 120 metros de altura, feita inteiramente de fibras de carne densamente entrelaçadas, com 2 membros extremamente grossos que funcionam como pernas e vários apêndices longos nas laterais. Sua carne tem uma coloração vermelha, semelhante à de outros membros da família Carnis. Os filamentos de fibra convergem no pescoço para formar uma cabeça triangular, sólida e irregular, com um orifício circular no meio. Em vez de braços, o monolito possui centenas de filamentos finos, semelhantes a cordas, que raspam o chão e suas pernas e pés, semelhantes a troncos. Isso torna impossível desenraizar o monolito usando a tecnologia atual. A criatura é capaz de emitir um rugido por seu orifício. No entanto, esse rugido só foi ouvido durante o evento em que se tornaram ativos pela primeira vez. Potencialmente, o orifício em sua cabeça triangular pode ser a fonte de seu impulso eletromagnético. Os 7 monolitos encontram-se na ilha em posição inativa, dispostos em um círculo com cerca de 1,5 km². O anel de monolitos circunda a singularidade. Cada monolito está a cerca de 0,67 km de distância um do outro na circunferência do círculo. Todos os monolitos são completamente silenciosos e imóveis, o que os torna comparáveis a sequoias, também conhecido como sequoias vermelhas.
que são árvores gigantes com uma aparência semelhante a essa criatura. O monolito só esteve ativo 2 vezes durante a sua história, e durante o primeiro período de atividade foi muito agressivo e demonstrou diversos ataques. O monolito pode usar seus apêndices para golpear e chicotear oponentes. Ele também pode liberar uma explosão EMP, que significa pulso eletromagnético direto de sua boca, para assim descarrilhar completamente os veículos nas proximidades. Verum carnis, em latim verdade da carne, comumente referida como singularidade, é o 8º membro da família Carnis. Muito pouco se sabe sobre essa espécie. Existem pelo mundo cerca de 7 singularidades conhecidas, que antes estavam espalhadas pelo mundo, mas atualmente estão contidas pela Carcass, desde os eventos da Instalação Zero. No entanto, a singularidade da Baía de Hudson é a mais notável. Essa singularidade também está cercada pelos 7 monolitos existentes no planeta. Sabe-se que as singularidades são extremamente inteligentes e parecem estar constantemente tramando e planejando coisas. Até o momento, todas as 7 singularidades, sendo elas nomeadas de V1 até V7, foram nomeadas e testadas, sendo que a V1, provavelmente Verum 1, passou por todos os testes mais extensivos. A singularidade demonstra possuir muitas habilidades anômalas. Sua inteligência é evidenciada pela constante transmissão e recepção de frequências de rádio, que não podem ser decifradas pela tecnologia atual humana. Especula-se que essas informações de rádio sejam recebidas pelos streams, que adoram ouvir estática no rádio. E então, os streams repassam as informações para outros streams, que por sua vez, repassam para o restante dos carnes. A criatura também cresce em torres de rádio e se move intencionalmente em direção aos rádios para assim conseguir transmitir informações às singularidades, criando assim uma espécie de sistema seguro de comunicação entre todos os outros membros da espécie Carnis, o que permite às singularidades controlar as espécies inferiores. Um exemplo desse sistema em uso é quando a singularidade na ilha começou a usar ceifadores para desenterrar-se e reunir-se ao redor da Baía de Hudson, como uma espécie de muralha defensiva. Bom, sei que devem estar curiosos a respeito daquilo que falei da relação do termo evolução com a família Vita Carnis. E não é uma evolução no sentido comum, tipo aquela que a gente aprende na escola. Também não é sobre adaptação lenta, nem sobre uma espécie de seleção natural ao longo de milhares de anos. Aqui, a evolução parece mais uma espécie de pressão forçada, como se algo estivesse empurrando essas formas de vida para frente, rápido demais e numa forma simplesmente muito artificial. Dentro do universo de Vita Carnis, a base de tudo, por onde tudo começa, é o Crow, uma estrutura aparentemente simples, quase passiva, mas que na verdade funciona como a base de toda forma de vida derivado dela. É dele que surgem as outras formas, mas o que chama mais atenção não é só o fato de uma espécie gerar outra, é a forma como isso acontece. Cada nova criatura não parece ser apenas uma adaptação ao ambiente, ela parece cumprir uma espécie de função específica, e isso não se limita só a uma criatura em específico na família Vita Carnis, e sim referindo-se a todas as criaturas. É como se cada estágio dessa evolução fosse, na verdade, uma etapa de construção. E isso levanta uma pergunta bem desconfortável. Isso ainda é evolução
ou já virou algum tipo de desenvolvimento direcionado? Porque quando você olha para as criaturas, como os streams ou outras formas mais avançadas, fica difícil acreditar que tudo isso surgiu por acaso. É como se a natureza tivesse deixado de ser aleatória e começado a seguir um padrão e um objetivo prévio. E talvez o mais perturbador nisso tudo seja a gente pensar: se existe um objetivo, quem ou o que está definindo ele? E isso é um conceito que, quando a gente relaciona com as criaturas, se torna muito mais assustador, porque se tem alguém que é governado, com certeza vai ter alguém que governa. Bom, chegamos no fim de mais um vídeo e eu espero profundamente que tenham gostado. Como já cheguei a falar esse vídeo me deu um grande trabalho para editar, coisa que foi papo de semanas para eu poder trazer esse vídeo aqui. Mas mesmo assim eu acredito que valeu a pena todo o meu esforço, porque eu sei que vai ter gente que vai gostar muito desse vídeo. Mas então é isso. Se gostou do vídeo, considere deixar seu like, se inscrever e deixar um comentário com qualquer coisa, nem que seja batata aí, para ajudar a divulgação do vídeo. Então ficamos por aqui. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em um próximo vídeo.